Olá, começaremos agora mais uma aula. Nessa aula resolveremos questões que foram aplicadas em provas de concurso público, abordando o uso dos porquês da língua portuguesa. E aqui a primeira questão que a gente vai resolver é uma questão aplicada no ano de 2022 pela Banca Objetiva. E aí o enunciado da questão diz que quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa correta. Então a gente vai procurar aquela alternativa que traz corretamente o uso dos porquês, né? O uso do porquê. A letra A diz que por que você não fala mais baixo? O porquê junto e sem acento. A letra B diz que vou embora porque já vi tudo o que precisava. Mais uma vez, usou o porquê junto e sem acento. A letra C diz que alguém que me conte o porquê de tanta algazarra lá no quintal. Usou também o porquê junto e sem acento. E a letra D diz que o aluno sabe por que foi chamado na sala do diretor, faz uma pergunta, né? Utilizando o porquê junto e sem acento. Para resolvermos essa questão, aqui eu trouxe os exemplos aqui sobre o uso dos porquês. O porquê separado, o porquê escrito de forma separada e sem acento, é usado para perguntas, né? Aqui eu trouxe o exemplo, por que você estuda? É uma pergunta, né? E aí o porquê separado e sem acento vai ser usado no início ou no meio da frase. O porquê separado e sem acento no início ou no meio da frase. E aqui o porquê junto, né? Aqui eu trouxe o exemplo. Eu estudo porque quero passar. E aqui então o porquê junto vai ser usado para respostas, né? Eu estudo, o motivo pelo qual eu estudo é porque eu quero passar. Então, o porquê junto e sem acento vai ser usado para respostas. O porquê separado e com acento vai ser usado para perguntas no final da frase. E aqui eu trouxe o exemplo, vocês estudam por quê? E aqui, como o porquê está sendo usado para uma pergunta no final de uma frase, aí se usa o porquê separado e acentuado. E aí, o último uso do porquê aqui que a gente tem é o porquê junto e com acento, que aí nesse caso vai estar tratando do substantivo. E aqui eu trouxe o exemplo, eu sei o porquê da sua dedicação. E aqui eu destaco o porquê, né? O porquê junto e acentuado, ele vai ser, quando se tratar de um substantivo, né, do nome, ele vai vir precedido de um artigo, seja ele definido ou indefinido. Aqui no caso, ele vem precedido do artigo definido o, né? Então, o porquê. Aqui a gente está falando do substantivo, né? Do nome porquê, tá? E aqui a gente volta para a nossa questão para a gente poder resolver as alternativas, né? Essa alternativa A diz que por que você não fala mais baixo? Como a gente viu, para perguntas, né, no início e no meio da frase, a gente usa aqui o porquê separado e sem acento. A alternativa usou o porquê junto e por isso está incorreta, tá, pessoal? A gente elimina a letra A. Aqui, esse porquê junto está incorreto, deveria ser porquê separado e sem acento, por se tratar de uma pergunta no começo, né? Por se tratar do porquê usado no início de uma pergunta. E aí a letra B diz que vou embora porque já vi tudo o que precisava. Aqui está correto, né, o uso do porquê. Está explicando o motivo pelo qual vai embora e usando o porquê junto, né, para dar a resposta. Então está correta a alternativa, né? Está correto o uso do porquê na letra B, porque junto, né, como a gente viu, o porquê junto para dar resposta. Está explicando o porquê vai embora e aí utiliza-se o porquê junto e sem acento. Está correta a letra B. Vamos ver o erro da letra C, que diz que alguém que me conte o porquê de tanta algazarra lá no quintal. Aqui se trata do substantivo porquê. Alguém que me conte o porquê de tanta algazarra, e quando se trata do substantivo, né, o porquê geralmente ele vem acompanhado de artigo, como foi aqui o caso de o porquê.
Então, como o porquê ele vem acompanhado, né? Ele vem precedido de artigo definido, e aí e está se referindo ao substantivo, ele deve ser junto e acentuado. E a alternativa C trouxe de forma junto, só que não trouxe acentuado. E deveria ser dessa maneira aqui, ó, junto e acentuado, porque está se tratando do substantivo, né? Está precedido do artigo definido e, portanto, está incorreta a letra C. Aqui deveria ser junto e acentuado. A letra D diz que o aluno sabe por que foi chamado na sala do diretor. Aqui o porquê está fazendo parte de uma pergunta, né? E quer dizer por qual razão, né? Por qual motivo. Então deveria ser escrito separado e sem acento. Deveria ser escrito separado e sem acento, porque está fazendo uma pergunta, né? E aí está no meio de uma frase fazendo uma pergunta, e aqui é utilizado para perguntas no início e no meio de uma frase o porquê separado e sem acento. E, portanto, a letra C está incorreta, a letra D está incorreta, a alternativa correta para essa questão é a letra B. O porquê junto e sem acento foi utilizado para dar uma resposta na letra B e está correto. A letra C diz que assinale a opção incorreta, então a gente vai procurar, e aqui eu faço o destaque, a gente vai procurar incorreta, tá? Incorreta em relação ao uso dos porquês. Vou até destacar aqui o incorreta de vermelho para a gente ter essa percepção que a gente está procurando a alternativa incorreta. A letra A diz que luto porque preciso ganhar. Aqui nessa questão, a letra A ela traz um erro. Eu luto porque preciso ganhar, então eu estou explicando o motivo pelo qual eu luto. O motivo pelo qual eu luto é porque eu preciso ganhar. E nesse caso eu estou dando uma resposta, eu estou dando uma explicação. E nesse caso, como a gente viu, para o caso de respostas, utiliza o porquê junto e sem acento. E aqui deveria ter sido utilizado porque junto e sem acento, né? Nessa primeira questão, e não porque junto e acentuado. E, portanto, a letra A é a alternativa que a gente está procurando, porque a gente está procurando a incorreta, né? Como a gente viu aqui. Então, essa é a alternativa que a gente está procurando. Esse porquê, ele está sendo usado de forma incorreta, a gente está procurando a alternativa incorreta. O porquê correto a ser utilizado era esse aqui, ó, junto e sem acento, porque está dando uma resposta, explicando o motivo, né, por que ele luta. Letra B. Quero saber o porquê da discussão. O porquê está sendo utilizado de forma correta. Aqui se trata de um substantivo, porque o porquê ele está sendo precedido de artigo definido. E aí o artigo o aqui caracteriza, seguido do substantivo porquê, caracteriza aqui o porquê junto e acentuado. Quando se trata do substantivo, a gente vai usar o porquê junto e acentuado. E, portanto, a alternativa B, ela está correta, a gente estava procurando a incorreta. Então, a gente elimina. Aqui está correto o uso, porque se trata aqui do substantivo. A letra C diz que brigas por quê? A letra C está sendo feita uma pergunta, né? No caso da letra C, brigas por quê? Está sendo feita uma pergunta e nesse caso está sendo usado o porquê separado e acentuado, que é exatamente o porquê que se deve usar para perguntas em final de frase. E, portanto, está correta a alternativa C. Para perguntas em final de frase, utiliza-se o porquê separado e acentuado. Então, está correto. Perguntas em final de frase, porque separado e acentuado está correto. A gente estava procurando a alternativa incorreta, a gente descarta a letra C. A letra D, por que sorri? Está sendo feita uma pergunta, né? E para perguntas, quando não é no final da frase, usamos o porquê
separado e sem acento. Então está correta a afirmação que faz a letra D. Porquê escrito de forma separada e sem acento, iniciando uma pergunta. Então, está correta. A gente elimina também a letra D, porque a gente estava procurando a alternativa incorreta. A letra E diz que por que você não compra chocolate? Mais uma pergunta, mais uma vez uma pergunta, e da mesma forma da alternativa anterior, está correta a escrita. O porquê separado e sem acento para uma pergunta, né? Iniciando uma pergunta. No início e no meio de uma frase, de uma frase interrogativa, utiliza-se o porquê separado e sem acento. Agora, no caso de uma pergunta no final, do porquê utilizado numa pergunta no final de uma frase, aí utiliza-se igual aqui foi na letra C, o porquê separado e com acento. A gente elimina também a letra E, porque é a alternativa, traz uma alternativa correta, a gente estava procurando a incorreta, e a questão que a gente estava procurando, a alternativa que a gente estava procurando para essa questão é a mesma letra A. A gente estava procurando a incorreta e a letra A trouxe o uso incorreto do porquê. E aí, a terceira questão da aula de hoje, em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa correta. Agora a gente vai procurar a alternativa que está correta. A gente está tratando do uso dos porquês. Letra A. Por que você ainda está me esperando? Aqui está sendo feita uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final da frase. Se trata de uma interrogativa direta, está perguntando de forma direta por conta do ponto de interrogação. E como a gente viu, para perguntas, quando o porquê é utilizado no início da frase, utiliza-se no início ou no meio, é utilizado o porquê separado e sem acento. Para perguntas, no início e no meio da frase, é utilizado o porquê separado e sem acento. E aqui nesse caso, a alternativa A ela está incorreta porque trouxe o porquê junto, quando na verdade deveria ter trazido dessa forma, o porquê separado e sem acento. Então, a gente elimina a letra A. A letra B diz que ele não veio para casa. Por quê? Está errada a letra B. Quando o porquê está fazendo uma pergunta no final da frase, utiliza-se o porquê separado. O porquê separado e acentuado quando se trata de uma pergunta no final da frase, como a gente viu aqui. Para perguntas no final da frase, utiliza-se o porquê separado e acentuado. E a alternativa, ela está errada porque trouxe o porquê junto. E nesse caso aqui seria separado. Eliminamos a letra B. A letra C. A dificuldade por que passei me ajudou a ser responsável. Aqui entramos em um novo caso do porquê, separado e sem acento. Além de ser usado em perguntas no início ou no meio de uma frase, esse porquê também pode ser usado como um pronome relativo. E aí vai aparecer no meio de uma frase para relacionar termos ou ligar orações. E aqui eu trouxe alguns exemplos aqui do porquê separado e sem acento utilizado como pronome relativo. Não achei o caminho por que passei. Aqui é utilizado o porquê separado e sem acento, ligando as duas orações. Utilizado como pronome relativo. E aqui, mais uma vez, as razões por que fui embora são pessoais. Aqui, mais uma vez, é utilizado o porquê separado e sem acento, se tratando aí de um porquê relativo. E aqui, nesse caso, a gente vai ver que a gente vai ver outro exemplo, né? Quando o porquê é um porquê separado, se trata de um porquê relativo, ele pode ser substituído pelo qual, por qual, pela qual ou pelas quais. E se a gente substituir na frase que traz a letra C, se a gente substituir o porquê relativo pela qual, a gente vai ver que não há alteração de sentido, a gente vai ver que se encaixa perfeitamente. A dificuldade porque passei, aqui a gente substituiu pela qual passei, me ajudou a ser responsável. Então, se trata de um porquê
relativo. Então está correta a forma que trouxe a letra C. Aqui se trata de um porquê separado e sem acento, porque é um porquê relativo, que vira um pronome relativo e, portanto, está correta a forma que trouxe o porquê a letra C. Então, esse é mais um uso do porquê separado e sem acento. Esse é o mais difícil. O porquê separado e sem acento, ele pode ser utilizado como pronome relativo também, e aí complica um pouco mais. Mas aqui eu trouxe para vocês, nessa questão, para abordar todo o uso dos porquês. Vamos ver qual é o erro da letra D? Quero entender por que está tudo tão caro. Aqui a letra D ela está incorreta porque ela traz o uso do porquê. Ela traz o porquê separado e acentuado. A gente já viu que o porquê separado e acentuado só é utilizado quando o porquê está no final da frase fazendo uma pergunta. Aí sim ele deveria ser utilizado. Mas aqui o uso correto seria o porquê. A gente vai ver que o uso correto seria o porquê separado e sem acento. Mas aí você pode se perguntar, essa alternativa não está fazendo uma pergunta. Por que eu devo utilizar o porquê separado? Se eu só utilizo o porquê separado quando eu estou fazendo uma pergunta, né? Ou no caso do pronome relativo, como a gente viu na questão anterior, na alternativa anterior. Aqui está sendo feita, pessoal, uma interrogativa indireta. Não está sendo feita uma interrogativa direta com um ponto de interrogação no final. Está sendo feita uma interrogativa indireta, né? Eu quero entender por que está tudo tão caro. É uma interrogativa indireta, é aquela que termina com o ponto final, né? Então, nesses casos, é utilizado o porquê separado e sem acento. E aí, a letra D ela se torna incorreta porque trouxe o porquê separado e acentuado. O uso correto seria o porquê separado e sem acento, por se tratar de uma interrogativa indireta, aquela que, mesmo fazendo a interrogação, não traz o ponto de interrogação no final, traz um ponto final. Então, passamos para mais uma questão, essa questão é aplicada também pela Banca Objetiva no ano de 2022, e aqui a gente tem, com relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa correta. E aqui a gente está tratando do uso dos porquês e vamos assinalar a alternativa que está correta, que emprega corretamente o uso do porquê, dos porquês. A letra A diz que ele faltou ao evento porque estava resfriado. Então, ele está explicando o motivo por que ele faltou no evento, né? Ele está dando uma resposta, está explicando o motivo por que ele faltou no evento. Foi porque ele estava resfriado. Nesse caso, é utilizado porque, no caso de respostas e no caso de estar explicando uma situação, é utilizado o porquê junto e sem acento. Está dando uma resposta, está explicando uma determinada situação. A alternativa está errada porque trouxe o porquê separado e sem acento. A letra B diz que a autoridade respondeu o porquê de ter adiado o discurso. Então, como a gente viu, aqui se trata de um porquê substantivo. Está precedido de artigo definido, que é o porquê. Então, está se referindo ao substantivo porquê. E quando é o substantivo, como a gente viu, a escrita correta é o porquê junto e acentuado, porque está se tratando do substantivo porquê. O porquê, aqui a gente está vendo que o porquê está precedido de artigo definido, e aqui nesse caso está se referindo ao substantivo porquê. E aqui no caso do substantivo, a gente tem que a escrita correta seria porquê junto e acentuado. E por estar com a escrita incorreta, a gente elimina também a letra B. A letra C diz que o documento não foi entregue até a data marcada. Por quê? Aqui está correto a afirmação que faz a letra C, né? Porque está fazendo uma pergunta e no final da pergunta está utilizando o porquê, e o porquê utilizado no final da pergunta, no final da frase, né? É utilizado o porquê separado e acentuado. Então, no caso de perguntas, no final da frase é utilizado o porquê separado e acentuado. Então, conforme a regra,
o porquê está sendo aplicado de forma correta aqui. O porquê separado e acentuado para perguntas no final da frase, né? O porquê no final da frase. Então, está correta a letra C. A letra D diz que por que mudastes a tua fala? Aqui está incorreto, né, o uso do porquê. Aqui se trata de uma pergunta com o porquê no início da frase, então deve ser utilizado o porquê separado e sem acento e não porquê junto. Aqui o uso desse porquê está incorreto, né? Aqui é o porquê separado e sem acento, porque está sendo utilizado o porquê no início de uma frase, no início de uma pergunta. E aí, como a gente já viu na regra, né? O porquê para perguntas no início e no meio da frase é utilizado o porquê separado e sem acento. Então, a alternativa D também está incorreta. A alternativa correta para essa questão é mesmo a letra C de casa. E aqui, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Se essa aula lhe ajudou aí no entendimento dos porquês, eu peço que deixe seu gostei, deixe seu like aqui desse vídeo e também se inscreva no canal para sempre receber dicas como essas, aí com questões que foram aplicadas diretamente em provas de concurso público. Se essa aula lhe ajudou na sua preparação, eu peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.